Sejam bem-vindos a mais um podcast do Lapidário. Hoje eu tô aqui com a Bebel e com a Sheila, as fundadoras do PowerCast, um dos maiores podcasts de empreendedorismo do Brasil, com duas mulheres na frente. Uhul! E vamos conversar hoje um pouquinho sobre a trajetória empreendedora de vocês, sobre a trajetória do PowerCast, que eu tô muito curioso pra conhecer. Então se apresentem, por favor. Bora, Pedro. Muito obrigada pelo convite. Tcharam! É a convivência. Pode começar. Eu sou Sheila, gente. Prazer em conhecê-las. Estou muito feliz de estar aqui. Estamos, né, Bebel? Obrigada por participar tanto daqui quanto do painel do Lapidari. Eu sei o quantos profissionais incríveis estão passando por aqui. É uma honra também a gente estar participando. A gente Exato. agradece. Vai ter um papo muito gostoso. Eu sou a Bebel, gente, do PowerCast. Vou contar um pouquinho pra vocês a história do nosso podcast maravilhoso. Quem não conhece ainda, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, entra no Compartilha Instagram. com todo mundo. Deixa um monte de comentário, brincadeira. Eu tô até me sentindo mal aqui. Elas que daqui a pouco estão conduzindo o vocês podcast. aproveitem também pra ativar o sininho aqui do podcast do Pedro, se inscrever no canal dele, deixa eu dar uma força aí. Boa. Eu vou aprendendo com vocês ao longo aqui como é que conduz o podcast. Acessem o QR Code, brincadeira. Mas vamos lá, o Power começou há 3 anos, faremos 3 anos esse ano. Começamos como podcast de empreendedorismo, trazendo entrevistas semanais com vários empreendedores de grandes negócios, né? A princípio, quando a gente estava lá atrás, a gente pegou salários muito fortes no início. O que foi o que ajudou a gente a impulsionar o nosso canal e chegar onde a gente está hoje. E depois disso, a gente foi abrindo um guarda-chuva, onde a gente hoje é podcast. Nós fazemos os nossos talks, que você pôde conhecer no Rio de Janeiro, a nossa 4ª edição, primeira no Rio. Muito lindo, por sinal. Vamos pra esse... Obrigada. Muito obrigada. Tava um dia incrível, né? Não, você sabe, só dando um PS aqui, uma amiga minha mandou uma mensagem assim... Pareciam fotos de Gossip Girl no Jockey. Super chique, todo mundo, aquela luz iluminada, todo mundo bonito. Eu falei, muito obrigada, a gente se esforçou pra ficar bem bonito mesmo. A gente foi muito abençoada, né? Porque foi uma semana muito de sol e calor, muito calor. Mas tava todo mundo muito radiante, né? Eu acho que toda a natureza em volta também. Quantas pessoas a gente teve? A gente tava esperando, é que o lugar, ele só podia pra 100, 150, assim... Quando a gente falou 150, mas passaram 250 pessoas no rotativo. A gente nem contou para eles que ia mais gente, porque, né, no final, para não dar uma assustada. Mas a gente sabe que tem um rotativo do evento todo, mas era para ficar entre 150. Legal. Tá, vocês falaram do PowerCast, mas de onde surgiu a ideia? Como é que vocês se conheceram? Já é de antes? Como é que vocês se uniram para construir, de fato, o PowerCast? Bom, eu nasci com a vontade de ter uma... Brincadeira, né? Pode começar. Eu amo que você vê, ela fala super séria, tipo, super séria. Ué, mas ela sempre, as pessoas acreditam nela. Em mim. Eu vou começar. Eu e a Bel, a gente começou o Power. Na verdade, a gente trabalhava com novos negócios em comunicação. Eu tenho formação em Direito, mas trabalhava com moda. A Bebel é publicitária e trabalhava com moda também. Já éramos amigas e a gente trabalhava na parte de comunicação, mas nossa cereja do bolo já era a parte de novos negócios. Na época, tinham feito 2 convites para eu fazer 2 programas em 2 lugares diferentes de moda. Eu não quis fazer porque eu acho que, por mais que eu amo moda, eu acho que tinha muitos profissionais muito melhores do que eu para falar sobre moda com um encantamento de moda. Eu estava já naquela fase de querer falar um pouco sobre empreendedorismo, porque a gente lidava com vários outros tipos de negócio. E empreendedor, nós notávamos que independente da área que ele estivesse, independente do tamanho da empresa, tinha um problema, grandes desafios, principalmente para essa parte de entrar, para entender o mercado de collabs, de parceria, da parte de como fazer para influencer. Tinha várias a parte de apresentar ou trazer o cliente da parte offline. Era o que a gente ajudava muito bem. Quando surgiu essas 2 ideias, eu falei, putz, eu não quero fazer sobre moda. Aí um dos lugares insistiu para eu fazer de novo. Vamos fazer, qual é a ideia? E eu estava, na verdade, até falando essa palavra, lapidando a ideia de fazer algum formato sobre business. E aí a gente estava em reunião, o Bebel estava comigo em reunião esse dia. E eles falaram, por que você não faz um podcast lá fora, nos Estados Unidos, está super rolando podcast. E eu acho que tem tudo a ver com você, não sei o quê. Daí eu falei, olha, eu só faço, a Bel estava comigo na reunião, se ela entrar comigo. Daí a Bel sempre foi muito low profile. Falou assim, não quero... Você é mais extrovertida, ela é mais Não, até você conhecer, né? Porque Isabel, depois você conhece, ela é sarrista, assim, sarrista, engraçadíssima, maravilhosa, tagarela. E eu falei, só faço se for com você. Ela falou, não quero, mas essa pessoa, super querida, era amiga do meu sogro e falou assim, vou te dar 8 episódios de presente aqui no estúdio e começa. Aí a Bel falou, 8 episódios passa rapidinho, né? Ela vai tirar essa ideia da cabeça.
A gente começou, aí, quando, sei lá, a gente tava no 4º episódio. E aí, esses primeiros convidados só foi mais de networking que vocês já conheciam? Não, foi totalmente da nossa rede de apoio, tipo, Rede de de apoio. amigos. A gente começou com o Thales Gomes. E foi todo mundo que... Na verdade, o primeiro ano foi todo mundo que era nossos amigos, né? Muito próximos, assim. Primeiro ano, não, acho Os primeiros 6 meses, por aí. É porque a gente começou com 1 episódio por semana. Aí a gente, depois de 3 meses, pôs 2 por semana. Tá. Então a gente não precisava ter tanto nome, assim. Então a gente falou, vai daqui 8 semanas acaba esse podcast, né? Na minha cabeça. Sim. Aí a gente saiu pra jantar, tava no jantar, e ainda era época de pandemia, que tinha aquela repartição nos restaurantes de acrílico, lembra? Pra resumir a história. Chegou um Cara, cara faz na tempo, nossa então. mesa, faz 3 tempo. 3 anos. Vai fazer 3 anos. Pra resumir, chegou um cara pra nós duas e falou assim, vocês são as Powers? Porque a gente já tava, desde o episódio número 1, no Spotify e no YouTube. E ele já tinha ido, inclusive, pelo Thales, à época. Ele seguia já a gente, e a gente tava, sei lá, no 5º episódio. Mas eu tava dando uma média de quantas visualizações? A gente já começou com um buzz, por quê? Porque todo mundo que a gente chamou já era muito conhecido na internet. Então, isso era uma das nossas estratégias iniciais, que por mais que era uma coisa que a gente não sabia o que ia fazer, a gente sempre se comprometeu a dar muito certo, a gente sempre foi muito responsável com isso. Já que a nossa cara vai estar lá, por mais que ainda a gente foi, obviamente, melhorando com o tempo, era pra estar muito bem. Aí eu lembro até hoje que a Isabel olhou pra mim e falou, cara, você pagou pro cara, não é possível. Tipo, como que ele chegou? Pegadinha. Eu olhei e falei, que é isso? É amigo, é conhecido. Até parece, vocês são as Powers. Eu falei, que é isso? Onde você tirou isso, querido? Tudo bom? E ele falou, eu sou muito fã do Thales. Eu fui escutar o primeiro episódio e fiquei no podcast. Eu achei muito legal. Parabéns, tô acompanhando, quero saber o que vem por aí. Eu, tipo, não vem nada. Já acabou, Querido, já só exatamente. Não, tudo que é bom dura pouco. Aí, Aí, obviamente, a Isabel, na hora, pra mim, falou assim, não, agora é um negócio. Agora é um negócio, a gente vai se dedicar, vamos mudar de estúdio, porque, teoricamente, aquele estúdio não era um estúdio de podcast, era um estúdio de televisão, então era croma. E a Bel odiava, que a gente ficava meio voando, assim, com um negócio verde atrás. Porque como, na minha cabeça, nem era uma coisa que era... Pelo vídeo vista, pra mim era escutada, né? As pessoas iam ouvir o podcast, não iam assistir. Já era videocast desde então. não, a gente fez até uns 2 ou 3 episódios por FaceTime, assim, sabe? À Caraca. distância. Porque as pessoas não sabiam, exatamente. Porque pra gente O tanto Ivan... fazia. A gente falou, vai ser áudio, a gente bate um papo ali. Então, a gente nem ligava pro YouTube. Então, você falou, quantas pessoas... Sei lá, a gente nem tava vendo isso. A gente só sabia porque, vamos fazer o YouTube? Vamos. Mas o nosso foco era meio Spotify e é isso, entendeu? Porque era isso, era só 8 episódios. Não era pra ser... Era um projetinho. Tipo, vamos brincar de fazer um podcast, entendeu? Tá, e aí depois desses 8 episódios, vocês vieram com um plano mais estruturado, Não. ou No 4º episódio que a gente foi reconhecida, eu saí do restaurante com meu pé direito e falei, faremos um negócio O grande. podcast, exatamente. A gente foi reconhecida. Exatamente, a Bel falou agora... Não, eu juro pra você, a Bel, ela começou a empreender comigo. E ela sempre foi muito conservadora. E eu falava, não, Bel, pra empreender... E eu sempre fui empreendedora, já sou muito tempo empreendedora, eu sempre fui muito ousada. Não, pra empreender tem que fazer isso, não sei o quê. Aí eu lembro até hoje que nós tínhamos muitos clientes na parte da comunicadora e clientes que eram apaixonados pelo nosso trabalho. E eu falei assim, ela virou pra mim e falou assim um dia, saindo do estúdio. Então a gente vai fazer todo o modelo de negócio de novo e a gente vai migrar. Quem quiser entrar já direto pro Power, porque a gente continua fazendo essa parte de novos negócios. Porém, a gente vai cada contrato que for encerrando, a gente não vai renovar. Porque a gente vai realmente começar agora o projeto e a gente não vai conseguir se dedicar aos dois. Porque realmente, mal a gente sabia que era muito mais trabalhoso do que a gente imaginava. Porque é um bebê novo, a gente vai ter que dar muita atenção, etc. Porque mesmo que a outra empresa, ela já andava muito bem sozinha, ela não andava sozinha, de fato. Os trabalhos maiores eram nós duas que tinham que colocar a mão. Então, quando a gente começou a migrar, ela virou, vamos jogar? Eu falei, gente, ela realmente, o bichinho de empreendedor picou ela e ela foi embora mesmo. E o que te fez? Foi tomar essa coragem? Foi de fato essa pessoa reconhecendo vocês ou teve alguma... Putz, não, a verdade é que assim, eu não queria fazer, porque realmente eu nunca me vi como uma pessoa comunicativa nesse lado, né? Eu me formei em publicidade, eu gosto de comunicação, mas nos bastidores, vamos montar aqui, fazer um negócio, tudo mais, sempre tive um olhar técnico pras coisas, gosto de coisa bonita, sabe? Tenho essa coisa, mas nunca me vi à frente. Sim. E quando eu comecei a achar muito legal fazer aquilo. Mas, anyway, eram só 8 episódios. Mas eu falei, vamos fazer um negócio legal. Foi o que ela falou também, vamos começar, vamos fazer direito. E aí, na verdade, o cara reconhecer foi só é esse caminho, sabe? Porque às vezes a gente... Confirmou. Exatamente. Porque você começa, vamos aqui, vamos ali, vai no flow, você não vê onde você tá indo. A hora que ele falou aquilo, eu falei,
tem um caminho aí pra gente seguir, né? Eu me identifiquei com isso, ela se identificava com aquilo. Tipo assim, a gente se sentia realizada, digamos assim. E eu senti um tesão naquilo 50 vezes maior do que a gente tava fazendo, que tava super dando certo. Eu falei, meu, é isso. Tipo, a nossa empolgação, nossa entrega é completamente diferente. E quais são as coisas que mais dão tesão em fazer um podcast? É conhecer a pessoa, o convidado? Pra mim, Olha, é o conhecimento. É um Tanto MBA, que né, eu Bebel? aprendo, pra mim é isso. Você aprende muita coisa. Tipo, você vai sair daqui e vai falar, meu Deus, as meninas do Power são incríveis. Eu aprendo muita coisa com elas, entendeu? Você sai assim, você fala, cara, que Não, esse máximo. podcast aqui mesmo? Entendeu? Esse é o negócio. Você sai extasiado, você fala, gente, que loucura. É muito bom. Sim. É uma Você? troca muito legal. Eu já trabalho com comunicação. Eu comecei a modelar com 13 anos, então eu já tinha um pouco da comunicação. Inclusive, quando a gente começou o Power, eu fui convidada para fazer um programa de finanças dentro do É de Casa por 3 meses. Até foi bom porque a gente começou a aprender vários processos dentro do PowerCast. E aí, quando terminou o contrato, a gente conseguiu acelerar a imprensa e tudo mais. Aproveitei um pouco do buzz também, que eu estava nesse programa da Globo. Obviamente, né? A gente tem que aproveitar um pouco do buzz. E foi muito significativo pra gente, porque desde o dia 1, a gente sempre trouxe pessoas muito legais e assuntos muito diferentes. E a gente entendeu que, como o negócio era nosso, a gente podia fazer o que a gente quisesse. Então, eu e a Bel, eu lembro que quando a gente começou a vender, a primeira venda a gente tinha 300 inscritos. Então, realmente, as pessoas acreditavam muito no nosso projeto. Foi quando isso que vocês começaram a monetizar de fato? Quando terminou o contrato da 8 Globo. meses depois que a gente começou o projeto. Não, 6 meses. 8. 8? 8? Foi quando terminou o contrato. Eu terminei o contrato. Antes não monetizava de forma alguma. Eu não podia, né? Porque quando a gente montou o projeto, não era para acontecer tanto tempo. E aí, quando a gente começou uma casa, eu entrei para esse projeto e eu, por contrato com a Globo, não podia vender, né? Então, porque eles... você tem contrato com alguém? Não. Então, agora não pode usar o buzz daqui para vender outra coisa. Você pode continuar seu projeto. E aí, obviamente, a hora que a gente... Obviamente, a gente já tinha uma pessoa de comercial que já dava uma mentoria, assim, pra gente. Mentoria não, mas um direcionamento. Olha, ainda vocês não estão prontas com o número, porque as pessoas querem audiência. Então, o primeiro dia que ele virou pra gente e falou assim, vocês têm número? A gente marcou reunião no outro dia, a gente fez nossa primeira venda. E aí foi muito significativo, porque a gente começou a validar o que a gente já acreditava muito, né? Desde o início a gente acreditou muito, né, Bel? Muito. A gente tinha... É que eu acho que quando a gente começou, vamos lá, fazendo conta, como era um episódio a cada semana, ou era a cada 15 dias? Era a cada 15 dias. Então, quando a gente foi reconhecida... Hoje são quantos? Só pra... 2 por semana. 2 por semana. Quando a gente foi reconhecida, já tinha passado aí quase 2 meses, porque foi lá pro 5º episódio. Então, mais ou menos. Então, Entendi. já era um tempo. já era um tempo. Aí, esses 6 meses pra gente começar a monetizar, a gente ainda nem sabia que era possível monetizar, digamos assim. A ideia do, vamos se entregar esse projeto, ainda não tinha vindo no conjunto de vamos entregar isso aqui, vamos parar a agência. Não, era vamos levar simultâneo, mas vamos fazer esse podcast muito bem feito, porque é um negócio legal que a gente se sente bem de fazer. Mas a gente não imaginava que, isso aqui realmente vai virar uma empresa e a gente vai tirar dinheiro dela. Porque não tinha A gente tava curtindo muito o momento. a gente tava curtindo e na época que a gente começou, ninguém sabia o que era podcast. Tipo, nem... A gente não sabia como monetizar, nem passava pela cabeça, entendeu? Então foi isso. Aí esse nosso mentor, digamos assim, que trouxe um pouco essa visão e a gente falou, então dá pra vender, faz dinheiro. Faz uma apresentação, A gente não sabia. É aquilo, não você tinha vai ideia. Porque até fazendo. então, quem pagava o projeto todo era eu e a Bel. Porque Saía a gente tudo pegava do do bolso. nosso trabalho e colocava lá. Então, saía de um... E aí, acontece, Era um conforme... hobby caro, mas era um hobby, sim, sabe? Exatamente. E aí, como ela, a senhora processo, ela falou assim, vamos fazer todos os processos direitinho. Então, a gente começou, já tinha uma jornalista pra fazer as nossas pautas. Cada vez a gente ia colocando mais coisas. E assim, eu sou muito criativa com coisas de shows, essas coisas, sabe? Então, às vezes eu assistia, vamos dar um exemplo. Eu assisti uma série do Elton John. Acho que foi um documentário só, né? Que passou da vida dele, de biografia, maravilhoso. E aí me deu um clique, sei lá, terminei 1h da manhã, me deu um clique. Eu falei, cara, Elton John, Lady Gaga, todo mundo se veste muito bem pra tá no palco. Tanto que a Lady Gaga já era artista há muitos anos, quando ela começou a se vestir diferente. Eu mandei um voice pra Bel de madrugada. Emily in Paris. E Emily in Paris ao mesmo tempo. Aí eu mandei e falei, Bel, é o seguinte, Emily in Paris, todo mundo se veste, a gente tem que se vestir, vamos pegar um stylist. Então, assim, cada vez a gente concluía coisas a mais dentro e foi indo. Então, assim, obviamente, quando a gente começou a monetizar, que a Bel falou um dia pra mim, falou, a gente tem que começar a monetizar logo, porque essa conta tá ficando... Tá ficando cara. Já tá ficando cara.
E aí, a gente começou... Aí foi... Esse negócio talvez tenha que fazer dinheiro, porque assim, não sei como vai fazer. Exatamente. E aí foi quando a gente começou a vender. Eu lembro até hoje, a gente fez o pitch, terminou o café da manhã, que a gente fez, tipo, 7h30 da manhã pra vender. E a gente saiu já, vendeu. Aí eu falei pra Isabel, gente, o projeto é muito legal mesmo, a gente vai vender muito bem ele. E, obviamente, cada vez que entrando mais patrocínio, a gente conseguia organizar mais a casa. A Bel tem uma visão muito boa de mercado, dessa coisa de processos, por ela ter bagagem de mercado de empresas grandes. Então, ela sabe, olha, a gente precisa disso. Agora, porque pra mim era assim, uma pessoa entrava pra cuidar de uma coisa, ela podia cuidar de outras coisas. Ela, não, tem que cuidar disso. Então, foi muito legal, que a gente foi organizando a empresa. Hoje não, já faz muito tempo que, né, é uma empresa que tem bastante gente trabalhando. Sim. E que é muito legal. Tipo, eu sou muito suspeita, porque realmente é um sonho, né, Bebel? Sim. Tipo, a gente poder transformar e aí entrar com novos produtos e tudo mais. A gente cada vez mais entender o que é o nosso projeto é bem legal mesmo. Uma mensagem que fica marcado pra mim aqui é persistência. Porque eu me identifiquei muito quando vocês falaram que, pô, só saía dinheiro, mas não retornava. Com 13 anos, mais ou menos, quando eu comecei a empreender, tentar ganhar meu dinheiro de alguma forma, né? Eu tive uma banda de rock. Ai, que legal! E nessa banda de rock, eu só tinha gasto. Eu literalmente, era corda de guitarra, era pagar o baterista, pagar fulano e tal, pagar os lugares pra eu ir lá e poder me apresentar. E nunca retornava. Demorou muito. E esse foi um dos motivos, foi um desafio que eu enfrentei na época, que eu não consegui reverter. E fui procurar outras coisas para conseguir, né, ganhar meu dinheiro. Então, esses desafios, né, mostram que a gente deve ser persistente para seguir o caminho. E eu admiro muito vocês duas por isso, né? E eu quero saber, eu queria entender que vocês falassem uma de cada vez. Quais são os desafios atuais que vocês aprendem, que vocês enfrentam ao conduzir um podcast? Quer falar? Quer começar? Bom. Eu não tenho desafio. Brincadeira. Tudo fácil. Agora você tá... A conduzir uma entrevista ou conduzir a empresa do podcast, vocês dizem? Ambos. Tá, na minha visão, a parte da empresa, porque a da entrevista, acho que realmente a gente já tá muito bem dominando tudo, já tá tranquilo. Mas ainda comete umas gafes, assim, fala umas coisas erradas. Por exemplo, teve uma vez que eu fiz um podcast com uma pessoa super importante. Quem sabe, mas eu não vou falar o nome aqui. E aí eu tava falando de produtos, ácido hialurônico, não sei o que, já tava no 6º podcast do dia. Daí eu falei pra ela bem assim, e você tem aqueles produtos, ácido hialurônico, me engasguei, não consegui tá cansado de um monte de coisa. Não, acho que às vezes acontece, né? É normal, a gente às vezes faz, tipo, 5 episódios no dia, mas aí a gente aprendeu que não pode fazer 5 episódios no mesmo dia. Tá. São aprendizados, né? Mas como empresa do podcast, eu acho que o negócio é a gente tá sempre em alta, sabe? Como se reinventar sempre, porque as coisas vêm surgindo e a gente tem que estar se adaptando. Então a gente tem que estar ligada, vendo tudo que tá acontecendo pra não ficar pra trás. Porque é isso, hoje em dia, quantos podcasts não existem? Quando a gente começou, tinha só a gente, vai surgindo mais coisas. Então o que a gente pode fazer? E assim a gente foi se reinventando. Então acho que hoje o maior desafio é esse, mas é um desafio bom, porque faz a gente crescer, instiga a gente a querer mais. Então é positivo, né? E desafios são bons, senão a gente estagna. É o que eu sinto assim hoje. Eu acho que você tem toda a razão. Só pra complementar, eu e a Bel... A gente é muito criativa. Somos muito criativas. E o mais legal da dupla é que a gente topa as nossas loucuras. Então, assim, o desafio hoje a gente tem muito conteúdo. Então, o desafio hoje é a gente entender, desde o início, eu acho, né, até hoje, entender quais são os lugares de cada pessoa quando elas entram. Porque o que acontece? A gente tem bastante gente hoje, cada vez, né, vai entrando, a gente vê a necessidade, a gente precisa de tal coisa, mas a gente não sabia que o nome disso era tal coisa até ela entrar, né? Então, eu acho que a gente entender o nosso mercado, porque quando a gente começou a ter o podcast, Power, até pra gente ter um estúdio e ter pessoas que trabalhassem com a gente, não era um mercado que existia ainda. Então, quando a gente explicava para produtoras, etc., eles falavam, olha, a gente tem aqui uma mesa, dá pra acho que fazer. Então, a gente tinha que mandar muitas referências de fora, muitas coisas de outros lugares que não tinha aqui ainda.
Então, tem que fazer corte, tem que fazer não sei o quê. Porque também, quem passa pelo PowerCast também dá muitas dicas, né, Bel? Sempre foi desde o início. Eu lembro que o Léo Picon mesmo, quando passou, foi logo no nosso início, ele, olha, fazem corte desse jeito, mandava pra mim os cortes e tudo mais. Então, eu acho que a gente teve muitas pessoas legais que passaram e deram grandes ideias pra gente também. Como também a gente sempre foi muito de atrás de ideias pra trazer, pra fazer do jeito que a gente achasse que era legal pro nosso projeto. Porém, eu acho que o nosso maior desafio sempre foi, e talvez sempre vai ser, como a gente inventa produtos do nada, eu acho que pra gente entender como faz para que aquilo aconteça. Eu acho que isso, pra mim, é um dos maiores, tipo assim, tá bom, vamos fazer. Mas como a gente vai fazer? Porque não é que eu e Isabel, a gente programa uma coisa que 3 meses. Hoje a gente tem um calendário, Hoje a gente tem um calendário. Porém, quando a gente começou, vou dar um exemplo. O Power na Estrada foi quando? Foi quando a gente estava com o Felipe Tito um dia, que já passou pelo PowerCast. A gente estava no evento dele. E ele, em cima do palco, falou para mim e pra Bel: olha, vocês têm que fazer isso. Tem que fazer o Power na Estrada aí que vocês vão começar a dar certo. Porque mais gente vai conseguir entender o que é o projeto e a comunidade começa a ficar mais fortalecida. Pausa para, uma semana depois, eu e a Isabel estávamos indo para o Rio de Janeiro. Vamos para o Rio? Vamos pegar o bus do Carnaval. Então, assim, a gente nunca fez um projeto a longo prazo. Esse ano a gente tem calendário até novembro já fechado. Mas é o primeiro ano que realmente também entrou mais gente que já trabalhava com o mercado, que talvez não era com podcast, que não eram com podcast, mas que já vinham de mercado, que já sabia cuidar e gerenciar coisas que são similares com o nosso projeto. Então, a gente já tem hoje, né, um profissionalismo maior. Mas, eram coisas que a gente ia aprendendo e as pessoas que trabalhavam com a gente também iam aprendendo, né? E aí a gente foi criando mais projetos. Teve a ideia, executa. E mesmo que não saía bem feita, tanto que esse ano a gente começou replicando o carnaval, etc., a gente conseguiu fazer coisas muito melhores. Sim. Né? Porque a gente já tinha passado por isso. Então, eu acho que a gente vai ajustando no meio do caminho, entendeu? E as pessoas que trabalham com a gente também vão aprendendo e tendo essa troca. A gente aprendendo com eles aprendendo com a gente. Então, eu acho que esse, pra mim, no meu ponto de vista, é um desafio da gente entender as pessoas e como elas conseguem trabalhar com a gente naquele formato que a gente está iniciando. Que nem elas sabem direito o que é. Sim. E a gente vai aprendendo todo mundo no caminho. E assim, uma dúvida que eu tenho, eu perguntei isso do desafio para eu entender se vocês iam puxar para esse lado, mas eu vi que vocês não puxaram e eu quero entender. Eu vejo que no mercado de podcasts, a gente não, até agora, né, até vocês aparecerem, a gente não tinha ainda um grande podcast que era liderado por mulheres. Principalmente mais voltado para essa parte de empreendedorismo. Isso foi um desafio que vocês enfrentaram ou não? E vocês acabam atraindo um público mais feminino com o podcast de vocês ou também não? Não, nosso público é bem dividido, isso é. Mas, na verdade, nosso desafio foi trazer mulheres para o podcast, porque homem todos topam participar. Mulher foi muito difícil. No primeiro ano. A primeira mulher que a gente trouxe foi no 6º episódio, porque era muito amiga nossa, muito próxima. E aí ela veio, né, obviamente. Daí a gente não tinha mais nenhuma mulher. Daí a gente trouxe uma outra muito amiga nossa. E aí demorou muito. A gente ficou assim por acho que uns 10 episódios, 11, só homem. E a gente desesperada. Porque nenhuma mulher quer vir. O que acontece? Cadê? Assim, sabe? E aí foi um espaço que a gente foi galgando, assim. Aí conseguimos uma, daí foi indo, né? Daí foi topando. Hoje, até se você olhar os últimos episódios, tem bastante, a maioria mulher. Mas, óbvio, a gente não olha e fala, vamos trazer essa mulher, ou vamos trazer esse homem, ou vamos equilibrar. Não, a gente nem olha pelo gênero, a gente traz mais pelo conteúdo, a temática, o que vai ser, de onde é a empresa. Não, a gente nem vê isso, assim. Mas no início teve essa questão de ser muito difícil mulheres abraçarem o nosso projeto. Legal. Infelizmente, né? E eu acho que também a dinâmica, a gente foi aprendendo dentro do nosso projeto, né? Então, acho que foi passando... Eu não entendo que... Porque assim, gente, na minha cabeça, no meu entendimento, eu e a Bel, a gente começou do zero, né? Eu acredito que... Eu tava vindo falando hoje no avião pra Bel, inclusive, que eu acredito que o Power é um grande case. Porque a gente começou do zero, as duas eram totalmente desconhecidas. Então, a gente usava tudo que a gente podia usar do nosso melhor. Então, assim... Vamos começar desde o episódio 1 trazendo conteúdos relevantes, porque sempre o propósito do projeto era trazer educação, informação, para as pessoas se conectarem, para as pessoas aprenderem, tirarem ideias com pessoas que tivessem vivência, né, que realmente
passaram por muitos perrengues ou tinham coisas a agregar. Então, independente do que a pessoa fosse ter de negócio, eu trabalho com moda. Mas se ele escutasse uma pessoa que tem um business de tecnologia e passasse alguma coisa, alguma informação que pudesse servir, serviria, porque às vezes tem a parte do RH, gestão de pessoas, tem coisas do negócio que são meio coringa aí em vários negócios, né? Os processos. Então, que a pessoa saísse de lá aprendendo alguma coisa. Também a gente sempre tinha na consciência que era assim, de objetivo, que qualquer pessoa, de qualquer tamanho que ela fosse, o pequeno empreendedor, começando a empresa dele, ou o grande, fosse assistir. Então, a gente queria atingir, não só pequenos empreendedores, não, todo mundo assiste. Então, a gente tinha um comprometimento de trazer grandes empreendedores que trouxessem boas histórias para as pessoas aprenderem. E dessas pessoas, a gente, no primeiro ano, foi meio direcionado em trazer pessoas grandes para a gente aproveitar a estrutura a parte principalmente de visibilidade deles para trazer pra gente, né? Então a gente tinha ali, era meio, trouxe Felipe Massa, a gente conseguia sair também na imprensa. Trouxe Felipe Tito, ele dava furo, a gente também conseguia trazer o furo. Então era meio estratégico no primeiro ano, até a gente ajustar como a gente queria entender o negócio, de trazer as pessoas pra gente conseguir primeiro ano, ficar mais conhecida já de cara para não ter investimento com tudo, até porque a gente nem sabia por onde começar de investir, né? Se era em mídia tradicional, se era em ads, o que era? A gente sabia que tinha que investir em tudo, né? Mas como que a gente ia fazer aquele investimento? Então, eu acho que o primeiro ano foi de muito aprendizado, mas a gente sabia do que a gente estava fazendo, a gente sabia que teria grandes desafios. Começar uma empresa do zero é como qualquer outra, né? A gente passou criando e aprendendo com lugares novos também. Então, eu acho que para qualquer empreendedor, depois que passa do primeiro ano, né? A gente fica mais forte também. E teve grandes desafios, né? Eu acho que duvido quem não passa por grandes desafios. Até para a gente entender qual era a nossa essência, né, Bebel? Com certeza. Mas a gente sempre foi muito determinada, muito animada, sabe? Tipo, a gente podia passar por qualquer coisa, né, Bebel? A gente sempre com amor tão grande pelo projeto. Até algumas vezes, quando a gente tá em cima do palco, que eu vejo toda aquela galera assistindo, eu falo, cara, a gente tá no caminho certo. Então, isso pra mim não é preço que pague. Gente, adoraria conversar horas aqui com vocês. A equipe já tá cobrando ali, que eu também... Você tá tagarela aqui, falando. né, gente? Mas, obrigado pela participação de vocês. Aprendi um monte. As palavras ficaram marcadas pra mim. Persistência e uma outra que depois eu vou lembrar. Mas... Pessoal, vem aí para o próximo episódio. Obrigado. A gente que agradece. Obrigada, Pedro, pelo convite. Um beijo, gente. Beijo, gente. Obrigado por assistirem mais um episódio do podcast do Lapidário. Agradecer mais uma vez a participação das meninas e vejo vocês no próximo.